professores! Agora vamos dar continuidade estudando pelo Manual do Aluno, na página 43. Capítulo 2 de Ciências. Características do som. Que ruído é esse? Então vamos olhar aqui. Zeca estava quase chegando ao local combinado para fazer o trabalho da escola, a casa de Massaro. No caminho, ele escutou o som de uma britadeira sendo utilizada na rua para quebrar o asfalto. Nossa, uma britadeira faz um barulhão, né? Então, vamos aqui, no número 1. Qual som das duas situações a seguir é mais agradável ouvir? Assinale com um X. Temos aqui o som de um show musical e temos aqui o som de um barulho emitido por uma britadeira. Qual é o som mais agradável? Marquem aí. A britadeira é uma fonte sonora que produz um som indesejável, ou seja, que desagrada aos nossos ouvidos, causando desconforto acústico. Vocês já ouviram falar dessa palavra acústico? Esse tipo de som é chamado de ruído. Então, acústico é relativo aos sons ou à audição, tá? O exemplo que a tia vai dar é sobre acústico. Um show acústico, já ouviram falar? É quando uma pessoa tá ali cantando, tocando um instrumento, né? Que esse instrumento ali, não é elétrico, tá? Então, é um som acústico. Igual assim, do violão. Tem pessoas que cantam tocando violão, né? Então, aquele som emitido do violão, né? Ele é acústico. Agora aqui, na questão do número 2. Pense em outros ruídos que você já ouviu e escreva pelo menos 2 deles. Depois responda por que esses sons podem ser considerados ruídos. E já na questão número 3, desenhe a fonte sonora, que é da onde sai o som, né? Desses ruídos no espaço abaixo, tá? Então, como sabemos, né, o ruído, ele pode ali nos causar algum desconforto, né, na nossa audição, né? Então, assim, eles dependem também das atividades que os provocam e, por isso, podem ser contínuos ou eventuais. Eles podem continuar ou acontecer de vez em quando, né? Como temos aqui, nessas 2 imagens. Os ruídos podem, muitas vezes, ser pontuais que se dão em dado momento, como aqueles que ocorrem em uma partida de futebol, ou constantes, né? Como os produzidos pelo trânsito intenso de veículos na cidade. Aí vocês imaginam, vocês estão num estágio de futebol, né? Vai ter aquele barulho, logicamente, né? Aquele ruído alto. Por quê? Porque tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo e é microfone, né? Para poder emitir um som maior, né? Do narrador ali. Então, vai haver um barulhão ali, um ruído, mas que depois, né? Vai passar. E agora, imagina ali numa avenida, né? Numa estrada cheia de veículos e um engarrafamento horrível. Então, ali, por mais que não estejam engarrafados, né? Mas eles estão, assim, constantes, né? Passando toda hora, e a buzina, e aquele barulho do motor, né? E agora aqui na questão número 4, observe novamente o trabalhador que está operando a britadeira na cena das páginas de abertura da unidade. Aí vocês vão retornar lá para poder verificar essa imagem, tá? Ele está utilizando alguns equipamentos de segurança.
Na sua opinião, por que é necessário usar esse tipo de equipamento? Para quê? Respondam aí. E agora aqui o Zeca, vocês lembram do Zeca? Eu não gosto de ruídos. Às vezes fico até com dor de cabeça. Mas afinal, por que os ruídos incomodam tanto? O ruído age sobre o organismo humano de várias maneiras, prejudicando não só o funcionamento do aparelho auditivo, que faz parte ali do nosso ouvido, da nossa orelha ali, como também comprometendo a atividade física e mental do indivíduo a ele exposto, quando estamos perto desses ruídos. Todo o excesso de ruído pode causar danos à saúde humana ou animal, então é chamado de poluição sonora. Às vezes, quando eu tô aqui, e passa aquele carro com aquele alto-falante, tem o carro do ovo, tem o carro do sacolão que às vezes passa, e olha que eu moro no condomínio, e dá para ouvir. Isso daí é uma poluição sonora. Faz mal aos nossos ouvidos, porque tá toda hora passando e é muito alto, muito alto. Esse tipo de poluição, embora não se acumule no meio ambiente, já é considerado um dos principais problemas ambientais das grandes cidades. E agora na questão número 5, você acha que no interior ou em áreas rurais existem tantos ruídos quanto nas grandes cidades? Vocês acham? Respondam aí. E por quê? E na página 45, exercício 6. Troque ideias junto com o responsável de vocês, já que vocês estão em casa, sobre os tipos de problema dos quais uma pessoa pode sofrer quando é exposta a ruídos muito altos. Depois, registre a sua conclusão aqui abaixo, nesse espaço. Aí vocês podem fazer aqui uma pesquisa sobre as medidas que podemos tomar para prevenir a poluição sonora, E agora aqui, olha o que Zeca disse. Qualquer excesso de ruído é interpretado pelo nosso organismo como uma agressão. É verdade, Devido ao prejuízo causado pela poluição sonora à saúde, é importante evitar altos níveis de ruídos, que podem ser medidos por um aparelho chamado decibelímetro. Já ouviram falar nisso? Segundo a Organização Mundial da Saúde, que é OMS, um limite considerado seguro é de 50 decibéis. Que temos a sigla ali de dB, São os decíbeis. Então, decíbel é uma unidade de medida da intensidade, que é do volume do som, Vamos falar sobre isso e também, isso vai cair na prova, Estudem. Agora vamos conhecer alguns efeitos negativos o excesso de ruído no dia a dia pode causar. Então, temos aqui impacto de ruídos na saúde. Temos aqui o total de volume, Temos a reação do organismo, os efeitos negativos e os exemplos de locais. Então, vamos ver aqui primeiro, até 50 decíbeis. Significa que ele é confortável, E quais são os efeitos negativos? Nenhum. Então, até 50 decíbeis, tá normal, tá confortável. Quais são esses exemplos? Rua sem tráfego, Às vezes a gente está caminhando pela rua e não tem muitos veículos passando, Tem um ou outro, mas também não causa tanto ruído, Então, aqui, acima de 50... Qual é a reação do organismo? O organismo humano, ele começa a sofrer impactos do ruído, E agora aqui, de 55 a 65, quer dizer que o volume vai aumentando, vocês estão vendo? O volume está só aumentando, De 55 a 65,
O impacto de ruídos, no caso, a reação do organismo a pessoa fica em estado de alerta, ela não relaxa. A pessoa fica tensa. E quais são os efeitos negativos? O poder de concentração diminui, a pessoa fica desconcentrada, né? Ela fica sem concentração, porque muitos barulhos acabam tirando a concentração da pessoa, né? Como, por exemplo, um local que a pessoa pode sentir isso em agência bancária, né? Aquela fila, aquele falatório, nossa. Então aqui, de 65 a 70, que é o início das epidemias do ruído, né? A reação do organismo o organismo reage para tentar adequar-se ao ambiente, acabando com as suas defesas. Então, quais são os efeitos negativos? O coração começa a bater mais rapidamente e fora do compasso, o que leva os vasos sanguíneos a contrair-se e a pressão arterial a subir, né? Às vezes a pessoa passa mal com isso. Um exemplo de locais assim, né, é o restaurante lotado, quando está muito cheio. E agora aqui, acima de 70, a reação do organismo o organismo fica sujeito a estresse, sabe? A pessoa fica estressada. E quais são os efeitos negativos? Aumentam os riscos de infarto, infecções, entre outras doenças sérias, tá? E exemplos de locais: ruas de tráfego intenso. E agora, passando para a página 46, vamos no exercício número 7. Sabendo que o ruído da britadeira tem um nível de intensidade sonora de 110 decíbeis, quais são os efeitos negativos causados ao organismo de uma pessoa exposta a ele por um longo tempo? Olhem lá naquela tabela. Consulte a tabela da página anterior e respondam aqui, tá? Os níveis de intensidade do som produzido por diferentes fontes sonoras podem indicar o tempo máximo de exposição tolerável ao sistema auditivo. Veja a tabela a seguir. Então, temos aqui a tabela com fonte, né? Da onde sai o ruído, da onde sai o som, né? Os decíbeis, que são nível de intensidade sonora. E aqui o tempo de exposição máxima permitida, tá? Vocês observem aí com bastante atenção para responder aqui a questão do número 8. No número 8, a pergunta é: quais dos exemplos dados na tabela acima você costuma ouvir em seu dia a dia que atingem um nível de intensidade sonora maior que 80 decíbeis? Respondam aí. Olha o que Zeca disse, Saiba que os níveis de intensidade sonora prejudicam muito mais a saúde se estivermos próximo à fonte que produziu o som. Um exemplo, um som muito alto, lá no volume máximo, que às vezes está tendo uma festa, né, em casa, né, aí nós ligamos ali o som e colocamos o som lá nas alturas. Se você vai ser prejudicado, lógico, se você estiver bem próximo a esse som, né, ao aparelho. E aí vai prejudicar, né, a sua saúde aí auditiva. Então, aqui na página 47, o Zeca tem razão. Quanto mais perto estivermos da fonte sonora, maior será a intensidade do som ou ruído que ouvimos. É por isso que o som produzido pela britadeira incomodou o Zeca, pois ele estava passando por uma obra onde o equipamento estava sendo usado. Você sabia? Na natureza, com exceção das trovoadas, né, daqueles trovões, das grandes cachoeiras e das explosões vulcânicas, poucos ruídos atingem 85 decíbeis. No mundo digital, decibelímetro.
Você já pensou em medir os decibéis da sua sala de aula? Como não estamos na sala de aula, não podemos fazer isso, né? Então aqui, baixe o aplicativo Decibelímetro em seu celular ou tablet e meça o nível de decíbeis em vários pontos da sua escola. Como não estamos na escola, vocês podem fazer em casa, né? Em diferentes horas do dia. Aqui, ó, como tá dizendo como se estivesse na escola, né? Mas vocês podem comparar, tipo assim, quando vocês estiverem na cozinha, quando a mamãe estiver fazendo alguma coisa, conversando, ou então na sala, ouvindo a televisão, né? No quintal, quando tiver um som, né, lá fora, um barulho, carro passando, algumas coisas assim, vocês podem fazer o teste, tá? E aqui o Zeca disse, ó, será que a sua sala de aula nas horas da bagunça tem um barulho prejudicial à saúde? Será? Como não estamos na sala de aula, né? Não podemos responder para o Zeca. E agora aqui, ó, tá dizendo aqui, observe que nesse aplicativo já é mostrada a comparação do nível dos sons, como por exemplo, aqui tá dizendo, ó, um pouco de barulho. Está dizendo que o escritório é silencioso. Em algum ambiente silencioso vai dar um pouco de barulho, né? Essa comparação permite que o usuário tenha uma ideia da intensidade dos ruídos que são captados pelo medidor. Então, o Zeca disse, veja ao lado como você pode baixar esse aplicativo, dependendo do sistema operacional do seu celular. Então, temos aqui, ó, o aplicativo, tá? E na página 48, Zeca ficou pensando no que seus colegas haviam lhe dito sobre como se proteger de tanto ruído e assim preservar a saúde física e mental. Veja o que os amigos do Zeca fazem e o que você e sua família também podem fazer. Então temos aqui, ó, outras leituras. Como podemos nos proteger de tanto ruído? Vocês podem meditar por alguns minutos, né? Aí vocês podem ler aqui essa parte. Se quiserem pausar o vídeo, podem pausar, tá? Dificultar o máximo a passagem de sons vindos dos arredores de sua casa, tá? Aqui, ó, usar protetores de ouvido na hora de dormir. E também evitar com o som ligado dentro de casa. Tá? Vocês podem ler aí com calma. E agora na página 49 vamos falar um pouquinho sobre a altura e o timbre dos sons. Depois de caminhar por alguns minutos, finalmente Zeca chegou à casa de Massaro. Então, olá Zeca, você demorou para chegar. Enquanto você não chegava, estávamos ouvindo diferentes sons para o nosso trabalho escolar. Acabamos de ouvir uma voz grave. Voz grave é aquela que é bem alta ou que é baixa? Vocês lembram? Então, Zeca falou assim, perguntou, voz grave? Número 1. O que Massaro quis dizer com voz grave? Respondam aí. Ele quis dizer que a voz é muito alta ou que a voz é um pouco baixa? Como que é o grave? A voz é o principal som produzido pelo ser humano por meio das pregas ou cordas vocais, né, que falamos. O som da voz de algumas pessoas é mais grave. Quer dizer que ele é grosso, então não é aquela voz aguda, né? Bem alta. E de outras, mais agudo, tipo fino, né? Grave e agudo são termos importantes quando falamos da altura do som, produzido por qualquer fonte sonora. Grave, temos a característica de baixo, né? E agudo, temos a característica de alto, podemos dizer que o agudo é alto, tá? O que determina se um som é agudo ou grave é a frequência da vibração das ondas sonoras. Número 2. Vamos ouvir a sua voz e perceber se ela pode ser considerada grave ou aguda.
Junte-se a um colega, como vocês estão em casa, pode ser com a mamãe, com o papai, com o irmão, com a irmã, né? De frente para ele, pronuncie devagar uma frase qualquer. E então, você considera sua voz aguda? Ela é fina e alta ou grave, grossa e baixa? Por quê? Respondam aí, tá? E na página 50, o exercício número 3. Agora que você já conhece a diferença entre sons graves e agudos, marque os espaços com os sons geralmente produzidos pelas seguintes fontes sonoras, usando G para grave e A para agudo, tá? Então, o tambor, ele faz um barulho o quê? Agudo ou grave? Grave, né? A corneta, grave ou agudo? Vocês já ouviram? Tem o apito. O apito. O apito é agudo, né? O violino, como será o som? A guitarra e pratos de bateria. Quando ouvimos uma música, apenas somos capazes de diferenciar os sons, né, das notas musicais de mesma altura, grave ou aguda, e também intensidade, se é forte ou fraca, produzidos por fontes sonoras diferentes, como o teclado, a gaita e o violão, por causa do timbre desses instrumentos. Então, como já sabemos, os timbres representam a origem de um som, né? De onde ele é produzido, como ele é produzido, né? Então, temos aqui essas 3 imagens. A nota musical Dó, tocada no teclado, tem um som muito diferente da nota Dó, tocada na gaita ou no violão. Isso significa que esses instrumentos possuem timbres diferentes, né? Porque o dó, né? Essa daí é uma nota musical. O dó é diferente, tá? Tocada nos outros instrumentos. Temos aqui o número 4. Que tal comprovar o que foi dito acima? Que tal? Um dos alunos da sua turma sairá da sala de aula e será vendado. Não podemos fazer esse exercício, né? Porque, infelizmente, não estamos na sala de aula, né? Então, vamos para a outra página. Na página 51, Zeca, Massaro e Elias ficaram muito felizes em conseguir fazer o trabalho pedido pela professora Fernanda. Eles não viam a hora de chegar ao dia da apresentação e mostrar o quanto sabiam sobre o som. E você, também compreendeu tudo? Vamos conferir agora a sua compreensão, né? Nessa parte do exercitando. Vamos lá. No número 1, está dizendo assim: os cuidados para não sofrer com problemas auditivos relacionam-se à intensidade sonora. Sabendo disso, faça o que se pede. Letra A. Qual é a unidade de medida de intensidade dos sons? Qual é aquele nome mesmo? Escrevam aí, né? Letra B. Descreva alguns cuidados para evitar problemas auditivos. Na questão do número 2, observe a ilustração, depois responda as perguntas a seguir. Então, aqui na ilustração, vocês estão vendo o pai do Elias, né? E o Elias está aqui segurando uma guitarra, possivelmente fazendo o maior barulhão com ela. Vamos aqui. O pai disse: Elias, estou lendo. Por favor, abaixe o volume da guitarra. Está muito forte. Então, vamos responder as perguntas. Na letra A, o pai de Elias está se referindo à intensidade sonora, à altura ou ao timbre? O que ele está se referindo? À altura do som ou ao timbre? Respondam aí. Letra B. Além de atrapalhar quem estiver por perto, o som muito alto pode danificar
Se ficarmos expostos a ele por muito tempo, eles podem danificar o quê? As nossas orelhas internas, né? A partir de quantos decíbeis o som pode ser prejudicial ao nosso sistema auditivo? Já vimos isso lá naquela tabela, né? Vocês lembram? Respondam aí, tá? E agora na página 52 tem a letra C. Elias decidiu não diminuir o volume, apenas conectou na caixa de som os fones, né? No caso, os fones, para poder ouvir as notas musicais que estava tocando. Essa atitude de Elias pode prejudicar o seu sistema auditivo? Explique a sua resposta. Imagina a altura do som, né? Já que ele não diminuiu, ele apenas conectou ali o fone. Imagina o barulho, né? A altura do som no ouvido dessa criança, né? Com certeza iria prejudicar ali, né? Porque é muito alto. Imagina vocês, estão ouvindo uma música no celular e colocam no último volume. Vocês sabem que o volume do celular é muito alto. E vocês sabem também que não pode fazer isso, né? Porque senão prejudica a sua audição, né? Com certeza vai prejudicar. E agora aqui no número 3. O ser humano não deve ficar exposto por muito tempo a uma intensidade sonora de mais de 50 decíbeis, né? Já que poderá haver lesões irreversíveis à sua audição, né? Às vezes a lesão ela não pode ser reversível, né? Por quê? Porque se causou um dano bem grande, né? Uma lesão bem forte, não tem como voltar a ouvir bem novamente, né? Vai ter sempre ali, né, algo prejudicando a sua audição, tá? Para que ela não seja, para que ela não volte a ser tão perfeita quanto antes, né? Observe aqui o gráfico e depois responda as perguntas a seguir. Então, aqui no gráfico, né, temos aqui, ó, começando bem ali lá do primeiro degrau, os sons, né, sons da natureza, sussurro, conversa normal, motor, britadeira, decolagem de avião, né? E ali, bem ao lado, tem a intensidade dos sons, tá? Do 0 que vai até o 140. Então, aqui na letra A, de acordo com o gráfico, quais sons são mais prejudiciais à audição? O que mais prejudica aí a audição? Quais deles? E na letra B, os aparelhos de som portáteis com fones de ouvido chegam a mais de 110 decíbeis. Esses aparelhos podem emitir sons equivalentes ao som de qual item do gráfico, né? Se chegam ali a 110, verifiquem ali no gráfico. É adequado usar esses aparelhos em volume muito forte? Por quê? Respondam aí, tá? E os exercícios da página 53, vocês podem pausar o vídeo para poder fazer, tá? Para poder responder. Tem a questão da letra C, do número 4, número 5, né? E aqui nessa parte vamos pular, tá? De olho no que aprendi. E também na página 54, porque como não estamos em sala de aula, né? Não temos como fazer, tá bom? Um beijo! Realizem as atividades do caderno de atividades, página 11 a 13. Um beijinho no coração de vocês e até a próxima aula!